é empreender em casal. Quer viver junto, dormir junto, trabalhar junto, ir no mercado junto, tudo junto. Né? E aí tem as tretas, tem briga, tem ciúmes, tem insegurança, Sim, vocês lidam sim. com bar, com público. Então, Olha, assim, como que foi essa fase de vocês se adaptarem a voltar e ficar tudo bem e a começar a empreender e agora tá tudo junto aí 24 horas Você quer colado? que eu fale ou você fala? pode falar, vai. Ó, foi assim, eu conheço ele desde os meus 15 anos de idade. Então eu era muito nova. E ele hoje tem 40 anos. Eu tinha, na época, tipo, eu tinha 15, ele tinha 30 e poucos. Então a nossa idade era muito diferente uma da Aham. outra. E assim, eu tive que passar por cima dos meus pais, dos meus princípios, querendo ou não, porque ele era mais velho, ele tem um filho, né? Então, tipo assim, eu fiquei, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu tô fazendo uma loucura, né? Falei, acho que esse cara não quer nada comigo, não. E Índio, aí, puxa o microfone mais pra cá. pra cá? Isso. É, como você tá mais encostadinho, pode puxar ele pra cá. Pra cá? É? E aí eu falei assim, cara, isso não vai dar certo. Aí a gente acabou ficando junto, os meus pais. A minha mãe, no caso, sempre me apoiou com ele, viu que ele era uma pessoa honesta, que ele era uma pessoa de caráter. Só que eu era muito nova. E eu era muito ciumenta. Eu era muito louca de ciúmes. Além de ter ciúmes, eu era muito segura, porque por conta da minha idade, eu acho que eu também não estava preparada pra levar um relacionamento a sério. E ele era uma pessoa mais velha, então ele estava em busca do quê? De uma pessoa que ficasse realmente com ele. E aí eu estudava, ele trabalhava e acabou que não deu certo. Então a gente se separou. Ele foi seguir a vida dele, eu segui a minha. Aí, do nada, em 2019, eu mandei uma mensagem pra ele, que foi uma loucura que a gente fez, porque foi doideira mesmo. E eu falei assim, gente, eu preciso tomar o rumo da minha vida, porque eu ainda amo ele, mas, tipo, não sabia como dizer isso pra ele ainda, porque fazia alguns anos que a gente, tipo, não falava mais. Então, tipo, era oi, tchau, e era só em data comemorativa, que era o dia do aniversário dele e meu aniversário que ele mandava mensagem. O resto, eu não sabia de nada da vida dele, nem ele da minha. Então, eu falei, cara, será que eu realmente ainda gosto dele? Eu falei, acho que não. Deixa pra lá. Aí, quando foi no Natal, né, amor? Foi. Eu mandei uma mensagem pra ele, como se não quisesse nada. Ele ainda tinha um relacionamento doido dele lá. Aí eu falei assim, cara, se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria a fazer tudo diferente. Tudo daquilo que eu fiz Você lá falou isso pra ele? atrás, eu voltaria e faria tudo diferente. Mas assim, eu acabei saindo de casa muito rápido, porque eu briguei com meu pai, eu falei, não quero mais nada. E aí eu falei assim, meu, é uma vida, uma chance. Eu só tenho essa. Se a gente não for, não vai mais. Aí eu falei pra ele, eu falei, você tem pretensão de ter algo sério mesmo? Porque eu tô disposta a largar tudo e morar com você. Ele falou, tenho. Aí foi do nada, assim, ó. Muito rápido. Foi, tipo, menos de uma semana. De um dia pro outro. Do dia pro outro. E aí, desde então, a gente nunca se separou. A gente. Falar que a gente nunca brigou, eu falo que a briga depende de como é a briga. Porque Não a tem gente como, leva né? muito. Não, a gente Briga, leva muito A gente na. brinca, né? A gente leva brinca muito na né? brincadeira. Porque, igual eu falo pra ele, não adianta você levar tudo a ferro e fogo. Porque se você levar tudo a ferro e Às vezes fogo. ela tá estressada, eu vou lá, começo a tirar o sal, começo a brincar, entendeu? Aí ela fica mais puta ainda comigo. Eu sou muito. Eu sou É muito o dom. estressada. E é igual eu falo assim pra ele. Não é porque eu sou estressada, porque eu gosto das coisas do meu jeito. Acho que Mas mulher é assim, de assim, né? brigar a gente nunca Nunca brigou. Nunca brigou. E ó que a gente fica 24 horas junto É. hoje, né? 24 horas junto e a gente não briga. Eu falo que é Deus, porque se fosse por mim. Já tinha matado já. Mas é igual eu falo, ele é muito tranquilo. Então ele me passa essa transparência de ser uma pessoa tranquila, de ser centrado. Tipo assim, quando realmente a gente é pra falar de algo sério, tudo a gente conversa. Igual eu falo pra ele, ele é minha caixinha de segredo, eu sou a caixinha de segredo dele. Então, tudo que acontece, no final do dia, a gente senta e conversa. Eu acho que isso é a base do relacionamento. Porque muitas das vezes a gente chega, não quero falar, tô nervosa, vou dormir, que muitos relacionamentos acontecem isso. É o estresse do dia a dia que também deixa a pessoa estressada. Ele, quando trabalhava na Vivo, ele era um poço de estresse, tá? Só que Quem- eu guardava não, pra Só mim, que ele né? guardava pra ele. Todo mundo que trabalha lá é assim. Relaxa. Não tem ninguém. Em questão de internet, eu acho que todo mundo passa raiva. Que eu já trabalhei com isso também, né? Eu era E atendente eu de guardava tudo internet. pra mim, né? Tipo, eu nunca. Eu sempre separei as coisas, né? Quando eu chegava do serviço estressado, puto da vida, mas, tipo, eu entrava do portão pra dentro, deixava o que é do serviço, eu deixava lá fora, Uhum. né? Não arrastava pra dentro de casa, porque senão você começa a acarretar um monte de coisa, né? Junta mais os problemas de casa. E aí a gente sempre separei essa parte, né? Mas a gente sempre se deu bem. Nossa. É.
porque... É igual, a gente é muito engraçado, porque eu falo que a gente brinca muito. Então, às vezes, as pessoas acham que a gente tá até brigando, mas na verdade a gente tá brincando. É porque o jeito que a gente brinca, né? Às vezes o pessoal acha que a gente tá brigando, É. né? Mas não é. É algo muito. É nosso, eu falo É que nosso. essa coisa é nossa. Porque, tipo, quando eu preciso falar qualquer coisa, eu falo, ai, Robson, a gente precisa fazer tal coisa, que nem pagar a conta. Era muito engraçado, porque quem pagava a conta antigamente era ele. Né? É, hoje eu não pago Aí, mais hoje nada. ele não paga mais nada. Aí eu falava assim, Robson, eu queria ter essa, assim, querendo ou não conversar com você, da gente ter um relacionamento, da gente conseguir até pagar as contas juntos. Porque ele que pagava, aí eu falava assim, amor, tem alguma coisa pra pagar? Não, não tem mais nada pra pagar. Então eu me sentia meio que, como que fala? Eu não podia ajudar ele. Ele, tipo, não deixava eu ajudar ele. Aí eu falava assim, nossa, mas tudo é você, tudo é você. Eu achava que ele ficava muito sobrecarregado. Uhum. E assim, a casa, querendo ou não, querendo ou não, ficou pra mim, né, basicamente. Mas ele me ajuda muito, isso eu não posso reclamar. Ele é um cara que ele faz tudo, lava, passa, cozinha, não tem problema nenhum. Mas eu senti essa vontade de fazer questão de ser mulher, que tipo assim, de cuidar da minha casa, de fazer as minhas coisas, de ajudar ele em outras coisas, que às vezes ele precisava fazer qualquer coisa, assim, em questão de, até mesmo mexer no celular, que às vezes ele não sabia mexer, e ele queria mexer sozinho, eu, não, deixa eu te ajudar. Ele tinha muito essa questão também de não querer deixar eu ajudar ele. Eu acho que por ele ser sempre, foi muito Sozinho. independente, muito sozinho, ele acabou fazendo isso. E eu também era muito sozinha. Então, tipo, eu tinha essa dificuldade também de deixar ele me ajudar. Aí eu falei, meu, a gente vai ter que sentar e conversar, porque a gente é um casal e a gente agora é um só. Então, pra gente poder ter as nossas coisas, a gente vai precisar se ajuntar tudo, né? Uhum. E graças a Deus vem dando tudo certo. Então a gente senta, conversa, o que eu não acho legal, ele fala, o que eu também, o que ele acha, a gente conversa. Não tem esse problema, a gente é muito transparente um com o outro. Eu acho que isso é um bom relacionamento, né? Tem gente que não sabe lidar, aceitar ser cuidado, né? Exato, Tem gente que não sabe, tipo, é tão individualista que não aceita ser cuidado. exato. E aí Sim. quebra a cabeça, se vira, se fica mata sozinho. sozinho, estando com alguém. Exato. E por isso que muitos relacionamentos não dão certo, porque você quer ser um só e tendo, no caso, tendo uma pessoa, né? E tudo. Tipo, quando tem uma coisa que eu não gosto, eu chego nela e falo. Mesma coisa ela. Quando vê que tem alguma coisa, ela chega e fala, entendeu? E a maioria dos casais não tem esse. Fica tipo aquele negócio, você não gostou, mas você não fala. Como é que eu vou É. saber se você não gostou? Você entendeu? Exato. Aí, tipo, aí aquela pessoa vai levar o quê? Vai levar a conversa pra outra pessoa, né? Uma amiga, por Uma exemplo. amiga, assim, vai falar, ah, meu marido, não sei o que, não sei o que. Tipo, igual tem pessoas que É. chegam nela, né? Fala, pô, mas você já conversou com ele? Já falou que você não gostou? Você Exato. entendeu? Do que você gosta, do que você não gosta? E isso é a base do relacionamento, né? Isso é a base de tudo. É igual eu falo, eu tenho clientes que eu acho muito engraçado, né? Que lá é basicamente sou uma psicóloga também, ela é né? psicóloga. Então, às vezes, as pessoas chegam, ai, mas olha, não tá dando certo meu relacionamento, mas ele também é isso, ele também é aquilo. Aí eu, tipo, faço uma análise de tudo. Falo, gente, eu não sou ninguém pra julgar o relacionamento de ninguém. E eu acho que, assim, se você tem um relacionamento, busca ele. Porque se Deus te deu, então é pra você ter. Né? Muitas das vezes as pessoas, eu vou largar tudo, vou embora, vou fazer isso. Mas será que realmente você tá pensando só em você ou você tá pensando num relacionamento? Porque muitas das vezes a gente pensa só na gente, né? Eu falo isso porque eu era muito assim, né, amor? Eu ficava, Sim. vou embora, não vou fazer mais nada pra você, não quero mais. E muitas das vezes eu falava isso. E depois eu fiquei pensando, bom, tudo aquilo que a gente deseja, que a gente fala, é aquilo que a gente tá no nosso coração. Se a gente não falar, não conversar, a gente nunca vai saber o que ele gosta, o que eu gosto. Então é muito engraçado, porque assim, se eu for comprar uma roupa, eu sei o estilo da roupa dele, eu sei o que ele gosta, o que ele não gosta. Eu sei até, sei lá, qualquer coisa que ele não goste, eu sei que ele não gosta e o que ele gosta. Então isso é muito bacana de você ter um relacionamento. Saber o que a pessoa gosta e o que a pessoa não gosta, né? Tem que conhecer os limites e conversar, né? Exato. Tem até uma pergunta aqui da Eli Maria que perguntou do bar. Mas você tem a senha do celular dele, ele tem a sua? Temos. Todo. Tenho acesso a tudo. Instagram, Facebook. Conta Tudo. bancária. Tudo. Na verdade, a conta bancária é minha. O dinheiro já fica com ela, né? Conta bancária. É porque assim, a gente convive 24 horas por dia. Então, assim, amor, me empresta seu celular? Tá aqui. Tá aqui. É assim. Amor, me empresta seu celular? Tá aqui. Tá o tempo todo. Não apagamos conversas, não temos essas coisas, a gente não tem. Tipo assim, igual eu falo, a gente tem que ter confiança. Eu falo que a gente, mulher, É tem muito que ter maduro da sua confiança. parte, porque as meninas de 24, 25 anos só quer saber de briga, Exato. a senha do Exato. Eu celular, vejo não sei muito o quê, isso ficar porque- fuçando É assim, e hackeia o quando- WhatsApp dos outros e... Nossa, É a questão gente, da que insegurança, inferno. né? Igual eu falo. Isso acontece muito. Eu era assim.
antigamente, né? Comecei Eu a olhava assim. celular, eu não sei. Olhava Ele tudo. também aprontava, tá? Então, Aprontei tipo assim, bastante, aprontou né? Não vou bastante. mentir. Ixi. Mas assim, querendo ou não, eu falei assim, meu, eu acho que ele merece uma segunda chance e eu também mereço uma segunda chance em questão pra mim amadurecer, pra mim entender qual é o meu lugar de posição como mulher. Eu não gostei, Robson, não gostei. Eu acho que você não deveria fazer isso. Se ele não respeitar minha opinião, aí já é com ele. Então o relacionamento ia desgastar. Já diferente da gente, a gente fala, Robson, não achei legal essa atitude sua. Ele, não, amor, me desculpa, eu não vou fazer mais. Então a gente não repete. É isso que eu falo. As pessoas esquecem de. Ela, na verdade, assim, igual eu falo. Como que eu posso dizer? Você esquece do erro que você cometeu. Mas a pessoa que tá do seu lado, ela não vai esquecer. Ela não vai esquecer das coisas que você fez. Então, se toda vez você ficar repetindo as mesmas coisas, os mesmos erros, Vai desgastando. vai desgastar o relacionamento. Então, eu evito. Tipo assim, se eu vi que ele não gostou de alguma atitude, de alguma brincadeira, que às vezes a gente tá brincando ele, palhaça, tipo, não gostei. Eu já não faço mais. Porque eu já vi que ele não gostou. A mesma coisa da minha parte. Ah, ele eu não É, porque ele é muito zoeira, tá? Então, tipo assim. Ela perde a linha. Eu perco a Quando eu linha fácil. começo. Porque às vezes ele quer brincar e eu não gosto da brincadeira. Eu falo assim, eu não gostei dessa brincadeira, não. Então ele já não repete mais. Porque é o respeito. É igual eu falo, tem que existir respeito e também assim, entender o outro Os limites, também. né, das pessoas. Exato. Tipo, É que às vezes eu vou brincar, eu pego pesado. Eu sei, Ele não Pedir sabe. desculpa pra Té, me desculpa aí que eu peguei pesado. eu me identifico. Depois importante é isso, você saber que pegou pesado e pedir Sim. desculpa. exato. E não Isso cometer é de novo. um baita reconhecimento. Sim. E eu falo pra galera assim, mano, às vezes a gente esquece que relacionamento é um carro. É. Você precisa fazer manutenção. Se você não Tudo. trocar o pneu do carro, vai desgastar. Vai Exato. desgastando. Aí, se você não fizer a revisão no motor, daqui a pouco vai estar o pneu, o motor, a parte elétrica, a funilaria, os bancos, vai estar tudo fodido. Exato. Você não pode deixar acumular um monte de problema. Então, zoou o pneu, vai lá e arruma. Exato. É igual eu falo pra ele. A gente tem. Na verdade, todo dia a gente tem o dia do casal, porque basicamente a gente fica o tempo todo juntos. Mas igual eu falo, dá um dia, nem precisa ser em data comemorativa. É que eu não sou muito de publicar em rede social. Mas ele faz coisas assim que eu falo, meu, é só ele mesmo pra fazer. Então, não é nem a questão do presente, é a questão da presença. A lembrar. Isso. Então, às vezes a gente tá assim, vamos sair nós dois? Vamos comer um lanche, a gente senta, conversa. Se tem algum problema pra resolver, a gente já resolve. Então, tipo assim, a gente é muito companheiro um do outro, né? Bacana. Diferente de, tipo, hoje eu não vou sair, hoje eu não quero. Antigamente era muito assim, lembra? Ele, quando trabalhava muito, eu também, tinha dia que eu falava assim, nossa, Robson, hoje eu não quero sair. Mas eu achava necessário. Mas mesmo assim, a gente às vezes acabava nem indo. Mas ficava dentro de casa, que nem a gente tem, querendo ou não, eu falo que é meu filho, né? Porque é meu filho de coração. Hoje ele vai fazer 17 anos já. Então eu cuido dele desde pequenininho. E ele é uma criança que eu falo assim, que ele, pra mim, ele é uma criança ainda, né? Ele já tá um homem, mas basicamente ele é uma criança. Eu tenho um bom relacionamento saudável com ele, porque eu consegui me adaptar no jeito dele, porque, querendo ou não, ele era uma criança que só tinha o pai, né? A mãe dele mora no Japão, então, tipo assim, fica muito mais difícil acesso pra ele ter acesso à mãe dele. Então, eu achava que isso ia ser um grande desafio pra mim. Foi. Hoje em dia, graças a Deus, eu já não tenho mais esse problema. Até porque a nossa diferença de idade é muito parecida, né? Então, tipo, eu falava, nossa, será que ele vai me respeitar? Será que eu vou ter ele algum respeita. problema? E ele respeita. Pô, Se eu legal. falar não, é não. Se eu falar sim, é sim. E ele não retruca. Não te enxerga como igual, né? Ele te enxerga como Não, como uma mãe pessoa mesmo, adulta, como mãe, mesmo. como mãe, porque Pô, é legal. muito bonito a atitude dele que eu falo assim, eu não quero ter filhos, né, mas eu falo que o Lucas, ele é meu filho, e assim, às vezes, à noite, por exemplo, eu acho mó bonitinho, ele tem 17 anos, coisa que nenhuma criança da idade dele faz. Ai, boa noite, eu amo vocês, tá bom? Tipo assim, coisas Todo que dia. todos os dias ele faz Todos isso. os dias. Então, assim, ele segue a rotina dele. É que a gente tem basicamente uma rotina a ser seguida. Eu falo pra ele que eu não consigo seguir algumas rotinas da minha vida, mas em questão da casa, do cuidado que eu tenho com o Lucas, isso eu faço questão de ter. Então, ele, tipo, tem os horários dele, tudo programado. São coisas assim que. E ele me ajuda muito. Igual eu falo, ele é meu braço direito, basicamente, lá em casa. Porque é ele que me ajuda. Se eu não consigo pôr uma roupa na máquina, ele põe. Se eu não consigo lavar uma louça, ele lava. Então, tipo assim, a gente é muito parceiro, somos nós três em casa, né? Então, assim, se tem uma coisa pra fazer, eu não consigo fazer, o Lucas faz. Aí, se o Robson não consegue fazer, o Lucas faz. Então, a gente é bem companheiro até com o Lucas também. Pô, legal.